Olá, paz e graça. Eu quero falar neste momento sobre o tema a mulher e a submissão ao marido. Este é um tema que tem dado muitas discussões, porque as mulheres dizem que não vão ser submissas aos maridos, porque não entendem o que é submissão ao marido. Os maridos, por suas vezes, também não pesquisam, não entendem e querem sujeitar, obrigar as mulheres. E assim virou um tema discutível e incompreensível. Aí entra o movimento feminista que não aceita a palavra submissão. Eu quero ler aqui um texto em Efésios capítulo 5 sobre esse tema. Diz assim, versículo 21, diz assim: Sede submisso uns aos outros no temor de Cristo. Estou falando de um irmão de ser submisso um ao outro, ao seu líder. As mulheres o sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, porque o homem é o cabeça da mulher, como Cristo é cabeça da igreja e o salvador do corpo. Verso 24. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos maridos. E vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho de água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar a sua própria mulher, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais quis mal à sua própria carne. Antes alimenta-a e dela cuida, como também faz Cristo com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Veja bem, esse texto está nos ensinando, falando a comparação da igreja com Cristo e o marido e a mulher. Primeira coisa, o que é submissão? Submissão não é estar debaixo de pancada, de menosprezo. Deus dá o sono no homem, em Adão, tira a costela e faz a mulher. Interessante é que as mulheres não pensam para isto. O quão Deus estima elas e valoriza elas. Deus pega o barro e faz o homem do barro, ali molhando e formando um boneco, para depois dar vida a este boneco. E o homem é feito e colocado como a coroa desta criação, que Deus tinha feito os animais e tudo. Atente para isso, que Deus não faz a mulher do barro, como fez o homem do barro. Bruscamente ali um boneco, para depois dar vida a ele. Deus serra a costela do homem, coisa boa, já pronta, outro material. E assim Deus faz a mulher como a coroa deste homem, ou deste lar. E quando Adão acorda, ele fica espantado com o que ele vê, porque a mulher era bela, a mulher era linda. Não tem como comparar a Eva. Então Deus disse: olha, essa é tua mulher, tua companheira.
E Adão diz: esta é carne da minha carne, osso do meu osso. Deus coloca o homem como líder de toda a criação, líder da sua casa, e diz para a mulher: você vai ser a adjuntora, a ajudadora deste homem. Agora, preste bem atenção. Deus não faz a mulher da cabeça do Adão para ela não tomar a liderança dele, porque ele é o líder. Deus fez isto. Mas Deus também não faz a mulher dos pés para que esse homem não venha pisar, sujegar esta mulher. Deus faz a mulher da costela para que ela ande do lado, para que ela seja a companheira dele, administradora da casa, administradora com ele. E ele é o líder, o cabeça. Mas veja que em momento nenhum esta mulher está sendo inferior a este homem. Não é inferior, porque ela tem valor. Ser submissa, submissão é estar sobre a missão de alguém. O movimento feminista se recusa as mulheres a permanecerem casadas, porque casado o marido não manda em mim, não me dá ordem, eu não obedeço a ele nem nada. Mas na empresa que elas trabalham, elas são submissas ao gerente, ao dono da empresa, ao chefe. Se é no meio militar, é submissa ao sargento, ao tenente, ao coronel, ao capitão, ao general. E por que não briga? Por que não abandona o emprego, não larga o emprego? Submissão é você estar sob uma missão. E esta missão não vai te deixar menor do que aquele que está acima de você ou do lado de você. Veja bem que o texto diz assim: Deus disse, mulher, seja submissa ao vosso marido, como a igreja é ao Senhor. Deus não maltrata a igreja, Deus não menospreza a igreja, Jesus não trata a igreja com inferioridade, não, porque ele ama esta igreja, porque a igreja se submete a ele em obedecer às suas leis, suas ordens, não por obrigação, mas por amor, por devoção, por dedicação de alguém que o ama tanto, que o trata bem, que dá tudo o que ela quer. Veja, maridos, veja, homens, que o texto não manda a mulher amar o marido, porque a mulher ela já ama com facilidade, mas o texto diz assim, marido, amai as vossas mulheres, ou marido, ame a sua mulher como Cristo amou e ama a igreja, e não maltrata, mas ele dedica o seu tempo, ele dá segurança, ele dá nutrição, mantém ela, ele sustenta ela, ele provê tudo para ela. O marido ama a esposa e ela recebe este amor e ela fica debaixo da missão dele. E o que é ser submissa ao marido? Ser submissa ao marido é você respeitar a liderança do seu marido, é você respeitar o que ele faz, ele como homem, é você não envergonhar ele, é você não humilhar ele, é você não trair ele, é você trabalhar com ele, é você estar do lado dele, é você estar junto com ele nesta liderança, para que ele tenha um suporte seu para levar essa família a crescer, a desenvolver, estilar, a prosperar e ser erguido. Isto é submissão. Submissão é isto. É você estar do lado dele. Há um ditado popular que diz o seguinte, quando um político aí é eleito a presidente, algum cargo diz assim, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Não é atrás, não. É ao lado de um grande homem, tem sempre uma grande mulher. É aquela mulher que ajuda o marido a criar os filhos, a educar os filhos,
É aquela mulher que trabalha, mas que ela ajuda o marido em casa. O marido ajuda ela também nas tarefas de casa, com a criação dos filhos. Não deixa tudo para ela também. É os dois. É os dois juntos. E esse marido reconhecendo essa submissão, esse trabalho da mulher, ele valoriza ela, ele ama ela, ele trata ela bem, ele não pisa ela, ele não bate, ele não machuca, ele não agride com palavras, porque ele ama. Marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. É aquele que morre para defender a esposa, defender a família. É aquele que não deixa os familiares dele maltratar, nem a mãe dele maltratar a sua esposa, porque ela é a esposa, ela é a mãe, mas ela é a esposa. É aquele que não deixa ninguém falar palavras mal sobre ela, e ela que tem a missão de não é obedecer, mas de ajudar a liderança desse homem a prosperar. Ela não fala mal do marido para as amigas no trabalho. Ela não fala mal deste marido para as irmãs na igreja, ou seja, da família dela. Ela vai ajudar esse marido conversando para que o seu lar se fortaleça cada dia mais. Submissão é estar sob a missão de alguém. Toda empresa tem gerente, toda empresa tem subgerente, toda empresa tem chefe, e quem está abaixo da liderança deles está sob a missão deles de trabalhar bem, de chegar no horário certo, de cumprir as ordens, as ordenanças daquela empresa, de cumprir o seu dia de trabalho, o seu afazer naquela empresa. Então você está sob a missão. Qual é a missão? Eu recebo dessa empresa o meu salário, eu como dela, eu vivo dela, alimento minha família com ela, então eu não quero, então eu vou trabalhar para o bem dessa empresa, porque se eu fizer isso, eu mantenho o meu emprego, eu estou no meu emprego. É isto, reconhecimento. Submissão quer dizer você reconhecer a liderança do seu marido. Deus criou. Até no céu tem hierarquia. Até no céu tem alguém sujeito a alguém, debaixo da missão de alguém. Tem os anjos e milhares de anjos. Aqui na Terra não é diferente. Tem o presidente, tem o senador, tem os ministros. Todos têm a Constituição. Todo mundo está debaixo de uma missão e tem que cumprir o seu papel. E esse papel não é de menosprezo, de inferioridade. Ah, mas eu não vou obedecer meu marido, eu não vou submeter ao meu marido, às ordens dele. Então você não quer, então você não case, então você não quer mais ser casado, porque na sua casa, você está sob a missão dos seus pais. Se você não quer, você vai ter que comprar uma casa, alugar uma casa e mudar. Os filhos estão sob a missão dos pais, ou debaixo da missão dos pais, que é obedecer, porque a casa é dos pais. A liderança está ali não para pisar ninguém, para humilhar ninguém, porque quem está abaixo dele está sob a missão deles, de ajudar ele nesta liderança, mas não é inferior a ele, não é inferior a ela. O que para você é submissão, é ser submisso? Agora, se alguns maridos pisam, não reconhecem, batem nas suas esposas, denunciem. Se o seu chefe é um cara arrogante, presunçoso, que humilha, denuncie. Porque isso não é missão, isso não é liderança. Ser líder é ser educado, é ser gentil, é ter a responsabilidade de cobrar, mas não de humilhar. Deus, Jesus, ele não humilha a sua igreja, ele não pisa a sua igreja. Por que a igreja segue a Cristo? Porque ela ama ele pelo que ele fez por ela e faz por ela. Mas se eu não quiser servir a Cristo, eu não vou servir. E nem por isso ele vai me matar agora. É opção minha, não quero estar sob a sua missão.
Mas por que eu sigo? Eu sigo de livre e espontânea vontade, porque ele me amou e eu amo a ele. Reconheço, porque ele não me pisa, ele não me obriga, ele não me maltrata. Então entenda isso, o que é submissão. Está lá, missão. Você está sob a missão de alguém. Alguém responsável por você. Deus criou isso. Se você quer se casar, deixará pai e mãe e unir-se à sua esposa. E é uma coisa tão voluntária que na cultura judaica, quando fala lá das 10 virgens, naquela época o noivo ele saía da casa do pai com luzes, um cortejo de amigos, de rapazes, amigos, e ele andava até a metade do caminho, em direção à casa da noiva. A noiva, por sua vez, tinha suas amigas, aquele coro de moça, e ela vinha com esse cortejo e andava a outra metade, e dali ele pegava ela e ia para a casa dele, ou dos seus pais, para morar. Então veja que era uma coisa que não era obrigatória, como hoje. Você conhece uma moça, um rapaz, namoram e noivam, planejam e casam. Então você está sob a missão dele, porque ele é para te proteger. Ele é o cabeça. Toda casa que a mulher toma a liderança do marido, esta casa, este lar, vai cair. E todo homem que deixa a mulher tomar a liderança dele da casa, ele está desrespeitando, quebrando a lei de Deus, porque ele é que é o homem, você é o homem, você que tem a estrutura desta liderança. Ao contrário de um lar onde a mulher é separada, o homem abandonou o lar, e hoje ela é o homem e a mulher da casa, português bem claro, então ela é a líder do seu lar, é diferente. Mas na casa onde tem marido e mulher, se a mulher manda, se ela direciona, se ela toma toda a direção e ele não, desculpa a palavra, mas ele é um banana. Ele é um banana, ele não é homem. Ele não está cumprindo o papel dele, de líder que Deus o colocou como cabeça do lar. A mulher, ela acompanha o ministério, a liderança do homem, mas o chamado é do homem. O chamado é seu como líder. O chamado é seu como pastor. O chamado é seu como pai, o marido da casa. E na casa também há hierarquia. Essa hierarquia na casa tem o marido, tem a esposa e tem os filhos. E todo mundo está debaixo da missão de alguém. Como o marido está na casa sob a missão de Deus para ser um bom marido, para ser respeitador, para ser um cara que providencia o alimento para casa, a segurança para casa, o bem-estar do lar, a felicidade do lar, da mulher e dos filhos. Isto é estar sob missão, isto é submissão. Não é isto que prega por aí o movimento das mulheres aí pregando que não só para que submissão, porque a Bíblia é machista, porque Paulo era machista. Não, são regras. Tem submissão, isso é liderança. Você, mulher, que prega a não submissão no casamento, em obedecer ninguém, na empresa que você trabalha, que você é chefe, como é que você trata as pessoas que você está sob ela como líder? Se você está lá como líder, então aqui, os demais abaixo de você está sobre a sua missão. E como é que você trata elas? Como é que você vê isto? Como é que você faz essa busca? Como é que você vê essa situação? Porque tem alguém, você está lá. Você é uma líder, mas prega contra essa liderança. Prega contra esta submissão. Mas alguém está debaixo da sua missão. Como é que você faz? Então, submissão, maridos e mulheres, homens e mulheres, não é pisar o outro. É reconhecer o trabalho, o esforço que o outro faz
para te manter nesta missão, nessa liderança. Abraço.